A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1º de setembro de 1939 e terminou em 8 de maio de 1945 e em 2 de setembro no Pacífico. As operações militares envolveram 72 países, entre os quais estão Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, combatendo a Alemanha, Itália e Japão. A contenda deixou cerca de 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos. Calcula-se que o custo total da Segunda Guerra Mundial chegou a 1 trilhão e 385 bilhões de dólares. Causas da Segunda Guerra Mundial. Entre os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial está o descontentamento da Alemanha com o desfecho da Primeira Guerra. A Alemanha foi declarada a única culpada deste conflito. Teve suas forças armadas reduzidas e teve que pagar indenizações aos vencedores. Isto provocou fragilidade econômica, alta inflação e acúmulo de problemas sociais. Na década de 20, surgem movimentos radicais como o nazismo, liderado por Adolf Hitler, que conquistam parte da população. Hitler defendia o nacionalismo, a ideia que os arianos eram uma raça superior e as demais deveriam ser submetidas ou eliminadas, especialmente os judeus, considerados culpados de todos os males. Isto gerou o chamado Holocausto, que foi o assassinato em escala industrial desse povo. Igualmente foram condenados e assassinados descapacitados mentais e físicos, comunistas, homossexuais, religiosos e ciganos. Fases da Segunda Guerra. O conflito pode ser dividido em 3 fases. As vitórias do eixo, em 1939 a 1941, o equilíbrio das forças, de 1941 a 1943, e, por fim, a vitória dos aliados. A Segunda Guerra Mundial se iniciou com a invasão da Polônia pela Alemanha no dia 1º de setembro de 1939 e terminou com a rendição da Alemanha em 8 de maio de 1945. No Pacífico, porém, a contenda continuaria até a capitulação do Japão em 2 de setembro de 1945. A frente de batalha era formada pelas nações do eixo, integrado por Alemanha, Itália e Japão, e os países aliados, que era Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. O Brasil declarou guerra ao eixo em 22 de agosto de 1942 e mandou soldados para a Itália em 1944. Além disso, os Estados Unidos usaram uma base aérea em Natal, Rio Grande do Norte. Primeira fase, vitórias do eixo, de 39 a 41. A primeira fase da Segunda Guerra Mundial ocorreu com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. Na tentativa de barrar as incursões do chanceler alemão Adolf Hitler,
Os governos de França e Grã-Bretanha impuseram bloqueios econômicos à Alemanha. No entanto, não chegaram ao conflito direto. Eficaz no campo de batalha, a Alemanha realizou em 1940 uma operação em que combinou ataques terrestres, aéreos e navais para ocupar a Dinamarca. O exército alemão também tomou a Noruega como forma de salvaguardar o comércio de aço com a Suécia e marcar posição contra a Grã-Bretanha. Para tanto, foi ocupado o porto norueguês de Narvik. Em maio de 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda e da Bélgica. E uma vez ocupado a Holanda e Bélgica, as tropas nazistas rumam à França e conseguem dominá-la. A França assina o armistício com a Alemanha em 14 de junho de 1940 e é dividida em duas áreas, uma administrada pelos alemães e outra pelo Marechal Pétain, que colaborava com os nazistas. Hitler volta seus olhos para a Grã-Bretanha e, no dia 8 de agosto, a Alemanha bombardeou as cidades britânicas com a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã. Embora em menor número, a Força Aérea Britânica, RAF, consegue neutralizar o ataque e o governo da Grã-Bretanha ordenou incursões em solo alemão. Esta foi a única derrota de Adolf Hitler na primeira fase da guerra e permitiu aos aliados a recompor suas forças. No dia seguinte, em 1941, o exército de Hitler chegou à Líbia, no norte da África, com o objetivo de conquistar o Canal de Suez. Em maio deste mesmo ano, Iugoslávia e Grécia foram ocupadas por tropas do eixo. Segunda fase, equilíbrio de forças, que aconteceu de 41 a 43. Nessa fase, podemos destacar o seguinte: com a vitória soviética em Stalingrado, os nazistas não conquistaram mais nenhum território. O equilíbrio das forças caracteriza a segunda fase da Segunda Guerra. Esta etapa se inicia em 41 com a invasão da União Soviética pelos alemães e termina em 43 com a capitulação da Itália. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões de Leningrado, hoje São Petersburgo, Moscou, Ucrânia e Cáucaso. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões de Leningrado, hoje São Petersburgo, Moscou, Ucrânia e Cáucaso. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões de Leningrado, hoje São Petersburgo, Moscou, Ucrânia e Cáucaso. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões de Leningrado, hoje São Petersburgo, Moscou, Ucrânia e Cáucaso. A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e, posteriormente, seguiu para Leningrado. Quando as forças de Hitler chegaram a Moscou, em dezembro de 1941, foram contidas pelo Exército Vermelho.
Paralelo ao conflito na Europa, as forças do Japão e dos Estados Unidos tinham as relações estremecidas. Então houve batalhas no Pacífico. Antes da guerra, na década de 30, o Japão invadiu a China e, em 1941, a Indochina francesa. Como consequência, em novembro daquele ano, os Estados Unidos decretaram o embargo comercial ao Japão, exigindo a desocupação da China e Indochina. Em meio a negociações diplomáticas entre ELA e Japão, este bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, e prosseguiu a ofensiva contra os americanos na Ásia Meridional e no Pacífico. Diante do ataque, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Os japoneses invadiram a Malásia Britânica, o porto de Singapura, a Birmânia, a Indonésia e as Filipinas. No meio da tensão, o Japão ocupou o porto de Hong Kong e as ilhas do Oceano Pacífico, que pertenciam à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Além disso, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Até janeiro de 1942, a ofensiva japonesa resultou na conquista de 4 milhões de quilômetros quadrados e o comando de uma população de 125 milhões de habitantes. Então aí aconteceu o momento da virada, a derrota alemã na União Soviética. O cenário da Segunda Guerra Mundial começa a mudar no final de 1942, quando os aliados passam a ter êxito contra os ataques do eixo. A Batalha de Stalingrado marca essa fase, alterando o curso do conflito. O Japão sofre importantes derrotas no Pacífico, sendo impedido de conquistar a Áustria e o Havaí. Então, o Japão foi impedido de conquistar a Austrália e o Havaí. As forças britânicas e americanas também têm êxito na Líbia e Tunísia, a parte do norte da África. Os aliados desembarcam na Sicília e invadem a Itália em 1943. Terceira fase, vitória dos aliados, de 43 a 45. Essa fase da vitória dos aliados. A partir da capitulação da Itália, a Segunda Guerra Mundial entra na terceira fase, que termina com a rendição do Japão em setembro de 1945. Na Itália, o governo de Benito Mussolini é destituído pelo rei Vítor Emanuel III em julho de 1943. No norte do país é proclamada a República de Saló, um estado reconhecido somente pelos países do eixo. Na Itália, o governo de Benito Mussolini é destituído pelo rei Vítor Emanuel III em julho de 43. No norte do país é proclamada a República de Saló, um estado reconhecido somente pelos países do eixo. Em setembro do mesmo ano, a Itália firma o armistício com os aliados. Após esse ponto, a Itália muda de lado e declara guerra à Alemanha em outubro de 1943. Em abril de 45, depois de captura das forças nazistas na Itália, Mussolini tenta fugir para Suíça, mas é detido e fuzilado pela resistência. O cerco à Alemanha se concretiza com a queda da Itália. O cerco à Alemanha se concretiza com a queda da Itália. Em paralelo, em 1944, os soviéticos libertaram a Romênia, a Hungria, a Bulgária,
e a Tchecoslováquia. O cerco à Alemanha se concretiza com a queda da Itália. Em paralelo, em 1944, os soviéticos libertaram a Romênia, a Hungria, a Bulgária e a Tchecoslováquia. Em 6 de junho daquele ano, ocorreu o Dia D, como é chamado desembarque do exército aliado na Normandia, França, que provoca o recuo dos alemães e a libertação da França. Em 6 de junho daquele ano ocorreu o Dia D, como é chamado o desembarque do exército aliado na Normandia, França, que provoca o recuo dos alemães e a libertação da França. Em 6 de junho de 44 ocorreu o Dia D, como é chamado o desembarque do exército aliado na Normandia, França, que provoca o recuo dos alemães e a libertação da França. Ainda na Europa, o exército soviético liberta a Polônia em janeiro de 45. Ainda na Europa, o exército soviético liberta a Polônia em janeiro de 45, conquista a Alemanha e derrota o Terceiro Reich. Em 8 de maio, o conflito termina na Europa. Então, o exército soviético libertou a Polônia em 45, conquistou a Alemanha e derrotou o Terceiro Reich. Em 8 de maio, o conflito termina na Europa. Já no Pacífico, os Estados Unidos pressionam o Japão e no fim de 44 conquistaram as ilhas de Marshall, Carolinas, Marianas e Filipinas. A Birmânia é conquistada em 45 e a ilha de Okinawa é ocupada. Sem perspectiva de capitular, o Japão sofre a pior ofensiva bélica da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto de 45, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica sobre Hiroshima e em 9 de agosto fazem o mesmo em Nagasaki. A rendição do Japão é assinada em 2 de setembro de 45, pondo fim ao conflito no Pacífico. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, o Brasil se manteve neutro na guerra, mas diante do bombardeamento dos navios brasileiros, o governo de Getúlio Vargas declara guerra ao Eixo. A participação ficou a cargo da FEB, Força Expedicionária Brasileira, formada em 9 de agosto de 43 e integrada por um contingente de 25.445 soldados, permanecendo em combate durante 7 meses. 3.000 soldados brasileiros foram feridos e 450 morreram. Consequências da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial marcou profundamente o mundo contemporâneo. A Alemanha não foi declarada culpada da guerra como no conflito anterior, porém passou por um profundo processo de depuração ideológica. A Alemanha não foi declarada culpada da guerra como no conflito anterior, porém passou por um profundo processo de depuração ideológica. Os países europeus se encontravam destruídos e com sua população reduzida. Somente com a ajuda americana, através do Plano Marshall, foi possível a reconstrução europeia. Os países europeus se encontravam destruídos e com sua população reduzida. Somente com a ajuda americana, através do Plano Marshall, foi possível a reconstrução europeia. Também foi concretizada a criação de um Fórum Internacional, a Organização das Nações Unidas, que seria um instrumento diplomático entre as nações para evitar a guerra. No entanto, o grande vencedor da contenda foram os Estados Unidos, que não tiveram seu território
invadido, exceto Havaí. Desta maneira, o país não acumulava grandes perdas materiais, comparado aos países europeus. A Europa também foi dividida em 2 blocos econômicos, de acordo com o país que libertou e ocupou as nações. Países do leste europeu, como Polônia, Hungria e Romênia, passaram a sofrer influência da União Soviética e construíram governos de caráter socialista. Países do leste europeu, como Polônia, Hungria e Romênia, passaram a sofrer influência da União Soviética e construíram governos de caráter socialista. Já países como França, Bélgica e Holanda se viram ocupadas pelos Estados Unidos e inauguraram a época do estado de bem-estar social. Já países como França, Bélgica e Holanda se viram ocupadas pelos Estados Unidos e inauguraram a época do estado de bem-estar social. O confronto entre as duas ideologias marcou o mundo inteiro e foi conhecido como Guerra Fria.